Bem-vindo a Conversas Cristãs. O nosso tempo de pensar do ponto de vista bíblico e cristão aquilo que são as notícias que vão chegando e nos inundando diariamente através de várias formas. Nós continuamos a ouvir falar a respeito da destruição e do ataque a monumentos, com a destruição e a derrubada de algumas estátuas de vários elementos. Isto tem sido muito intenso nos Estados Unidos, voltado, por exemplo, para os heróis ou os generais da guerra Civil Americana, com a destruição de estátuas de generais da Confederação e até de presidentes americanos. Mas, de um modo geral, esta forma de manifestação tem-se propagado um bocadinho por todo o mundo. É-nos um bocadinho difícil perceber onde é que está a lógica de melhorar as coisas no que diz respeito ao respeito de todas as raças entre si, através da destruição de monumentos públicos. O que é que isto vai fazer para que haja melhoria? Percebemos que isto pouco tem a ver realmente contra a luta para a igualdade no tratamento entre as pessoas de raças diferentes. É claro, a lógica que tem sido utilizada é a seguinte: como é que nós vamos permitir que se permaneçam levantadas estátuas, colocando como heróis indivíduos que, no seu tempo, foram defensores do racismo e foram racistas, foram donos de escravos, trataram mal outras etnias ou outros povos, e desta maneira estas pessoas precisam ser tiradas desta posição. Não podemos mais continuar a olhar para eles como heróis da nossa história. Se esta é a lógica, então realmente seria interessante nós olharmos para a história mais recente e percebermos qual é a base principal para que nós aceitemos, ou que algumas pessoas, evidentemente, uma grande parte da nossa sociedade, tem esta mentalidade que acha que de alguma maneira é possível olhar para outras raças como inferiores. A verdade disto tudo está ligada a apenas um personagem, chama-se Charles Darwin, e é o proponente da teoria da evolução. Em 1859, ele editou o seu livro chamado A Origem das Espécies, na qual ele defendia a preservação das raças superiores. Ele explicava que o surgimento das espécies, ou a permanência, a sobrevivência das espécies, dependia com a sua qualidade, a sua capacidade, a sua força. Sobreviviam as espécies mais fortes, as mais competentes, as mais capazes, as que eram superiores, e acabavam por naturalmente suplantar as outras. A isto ele chamou de seleção natural. A teoria da evolução acabou por tomar domínio do nosso mundo, numa verdadeira conspiração em que hoje, em todo o lado, ela é apresentada como se fosse um fato científico provado. Quando vamos estudar um bocadinho, percebemos que é uma teoria cheia de buracos, imensas falhas e que vai contrária a muito daquilo que são as leis claras estabelecidas pela ciência. Mas a verdade, a teoria da evolução serviu de base naquela época, na época da grande expansão das colonizações europeias sobre a África, por exemplo. Esta teoria serviu de base para a colonização. Serviu de base para defender que os europeus tinham o direito de chegar, por exemplo, no continente africano e simplesmente dominar tudo, porque era uma raça superior, que estava até a fazer um favor às raças inferiores. Apenas 4 anos depois da edição do livro de Charles Darwin, um outro evolucionista, James Hunt, editou um livro chamado O Lugar do Negro na Natureza, no qual ele usava os argumentos da teoria da evolução para explicar porque que era possível na colonização se fazer o que se estava a fazer e defender de alguma maneira a existência da escravatura como uma raça inferior que simplesmente existia para poder servir às raças superiores. Em 1876, a teoria da evolução foi usada como base para explicar os motivos do genocídio dos aborígenes na Austrália. Na altura foi explicado, este era o argumento utilizado pelas autoridades em vários jornais e publicações na Austrália, que isto era de facto a seleção natural a acontecer, quando as raças inferiores dos aborígenes e dos maoris eram eliminados pela raça superior dos anglo-saxónicos. Cecil Rhodes, aquele homem que acabou por dar origem ao surgimento da Rodésia, também utilizou esta mesma teoria para falar sobre a supremacia branca e a necessidade de crescer a utilização de terrenos dominados pela superioridade da raça branca dentro do contexto africano, dando origem a este país, que ele colocou o seu próprio nome, Rodésia, e que hoje não existe mais, é o Zimbábue.
Ele disse, a certa altura, respondendo a uma entrevista pública, que a obra de Charles Darwin tinha servido para o moldar, para moldar a sua capacidade de perceber e entender a realidade em que se vivia. Da mesma forma, a teoria da evolução acabou por servir de base para o genocídio das tribos indígenas no norte da América, a luta dos povos dos Estados americanos para acabar com os índios, porque eles eram uma raça inferior e que deviam ser destruídos para a ocupação das raças superiores. A mesma argumentação foi utilizada por Adolf Hitler, quando ele falava sobre a raça ariana, uma raça superior, e que tem todo o direito de eliminar aquelas que são inferiores. O mesmo tipo de argumento foi utilizado pela dominação comunista na União Soviética. Foi usado há relativamente pouco tempo pelos sérvios, quando na Guerra da Jugoslávia. Toda esta mentalidade está baseada na obra deste homem que propôs uma teoria que nunca foi provada do ponto de vista científico, mas que é hoje defendida em todas as nossas escolas e universidades como se fosse um facto comprovado. É importante que no momento em que se está a destruir monumentos, se possa pensar sobre isto. Atenção, não estamos aqui de forma nenhuma a dizer que se deve derrubar a estátua de Charles Darwin que esteja em qualquer lugar, mas é importante que, se vamos repensar os heróis da história, percebamos porquê que a mentalidade da cultura moderna veio a aceitar este tipo de ideia. A posição contrária será aquela que é defendida pelos cristãos que têm a Bíblia na mão. A Bíblia nos diz que a humanidade foi criada por Deus e que Deus criou a humanidade à sua imagem e semelhança. A Bíblia nos diz que toda a humanidade veio a partir de um único casal, de homem e mulher, de macho e fêmea. Curiosamente, ou não, a ciência hoje também nos diz que todos nós somos descendentes de um casal original. É interessante que isto seja assim. Naquele primeiro casal que Deus fez, havia o potencial para toda a diferença que existe em termos de raças diferentes dentro da humanidade, mas todos somos irmãos. Porque não somos definidos por aquilo que olhamos à partida, na cor da pele ou nos traços físicos, ou na expressão facial, ou na abertura maior ou menor dos nossos olhos, mas por aquilo que nós somos interiormente. E interiormente nós somos todos seres humanos e partilhamos todos o mesmo DNA. Nós somos todos iguais, com algumas pequenas diferenças exteriores que não deviam fazer assim tanta marca naquilo que é a nossa convivência na sociedade. No mesmo tempo em que Darwin defendia a superioridade de algumas raças sobre outras, cristãos marcados pela palavra de Deus faziam tudo para que as pessoas pudessem perceber que nós somos, na verdade, irmãos. Quantos missionários em tantos lugares diferentes do mundo. É verdade, alguns dominados pela mentalidade colonial, mas muitos explicando que era preciso respeitar o contexto, entender a realidade local, viver no meio daquela população. Missionários como Hudson Taylor, que vivendo na China passou a se vestir como um chinês, a falar a língua da terra, a ensinar os missionários da sua missão, a lidar com a população dentro da sua própria realidade e nunca de uma posição colonial superior. Uma época em que William Wilberforce, um cristão convicto, lutou de forma feroz dentro do Parlamento inglês para conseguir banir a noção de escravatura, defendendo publicamente que brancos e negros eram irmãos e que não se podia tratar os africanos da maneira que eles estavam a ser tratados. Uma época em que o conde Shaftesbury defendia publicamente e lutou para que no Parlamento inglês se mudassem as leis no que dizia respeito ao tratamento daqueles que nasciam em classes consideradas inferiores e que as crianças daqueles que eram considerados plebeus não podiam ser tratados apenas como seres inferiores para trabalhar nas fábricas, nas minas ou na limpeza das chaminés. O cristianismo, que parte do princípio da criação de um Deus inteligente que nos fez à sua imagem e semelhança, sempre foi a mentalidade que nos trouxe a ideia de que, na verdade, nós somos irmãos e devemos tratar o próximo como a nós mesmos. Devemos fazer pelo outro aquilo que queremos que seja feito connosco. Esta é a mentalidade que vai fazer um mundo melhor e não a teoria da evolução, com a sua ideia de raças superiores. Que neste tempo em que estamos a pensar ou a repensar aquilo que são os heróis do passado, isso possa estar na nossa mente. A verdadeira base para que nós possamos tratar uns aos outros em forma de igualdade e respeito está na compreensão de que nós somos todos feitos à imagem e semelhança de um Deus superior. Ele sim nos fez para que nós possamos andar em comunhão com Ele e possamos aprender a respeitar uns aos outros.